Prepare-se para explorar o inexplicável, o aterrorizante e o misterioso. Vamos mergulhar nos recantos mais sombrios da mente humana e nos fenômenos mais estranhos, que desafiam nossa compreensão do mundo. Neste vídeo, essa história fará você questionar aquilo que acredita conhecer, enquanto sente a presença do desconhecido em cada sombra, em cada sussurro. Sem mais delongas, iniciemos esta jornada rumo ao mundo do sobrenatural. Apague as luzes, porque você está prestes a adentrar no próximo vídeo de Relatos Noturnos. A história começa quando minha mãe, que era professora, encontrou aquela casa a um preço muito baixo para a localização. Era uma casa de 2 andares, com um amplo quintal nos fundos. A casa chamava a atenção pela forma como estava construída. Naquela região, não era comum ver casas assim. Desde que me lembro, sempre aconteceram coisas estranhas quando eu ficava sozinha. Portas que se fechavam sem vento, vozes que pareciam chamar meu nome e sombras que eu via passar por debaixo da porta. Eu contava tudo aos meus pais, mas, como era uma criança, eles não davam importância. Quando completei 15 anos, meus irmãos mais velhos já não moravam conosco e meus pais haviam se divorciado. Assim, passamos alguns anos vivendo apenas minha mãe e eu, e foi nesse período que tudo piorou. Uma tarde, como de costume, após o almoço, decidimos assistir a um filme. Eram cerca de 6 horas da tarde, quando começamos a ouvir vozes que vinham da entrada da casa. De repente, a luz se apagou. Ao olharmos pela janela, percebemos que nossa casa era a única que estava sem luz. As vozes começaram a ficar mais altas, como se estivessem muito perto. Então, ouvimos a porta da entrada se abrindo e fechando, acompanhada de risadas de um homem que se aproximava da porta do quarto. A expressão de terror no rosto da minha mãe, iluminada apenas pela luz que entrava pela janela, era inconfundível. Nós nos entreolhamos e ela fez um gesto para que eu ficasse em silêncio. Nos aproximamos da porta e colocamos o tranco com muito cuidado. Empurramos um sofá que tínhamos dentro do quarto contra a porta. Começaram a bater na porta como se quisessem entrar. Depois de alguns segundos, houve um silêncio e os passos começaram a se afastar. Estávamos abraçadas, paralisadas de medo, temendo que aquele homem invadisse o quarto e sem poder nos comunicar com ninguém. Logo, um barulho alto de um vidro quebrando, seguido de móveis se movendo, nos tirou do transe. Minha mãe sussurrou que era melhor deixar que aquele ser levasse o que quisesse, mas que não nos fizesse mal e que devíamos permanecer ali, pois assim conseguiríamos sobreviver. Após alguns minutos, o barulho cessou, mas não sabíamos se ele havia ido embora ou se ainda estava ali dentro. Para nos certificar, esperamos mais um pouco antes de sair do quarto para verificar o estado da casa. Depois de muito tempo, com muito medo, saímos e conferimos tudo, mas apenas um espelho estava quebrado. Não havia mais nada danificado ou fora do lugar. Até as portas e janelas estavam trancadas. Sem conseguir explicar o que havia acabado de acontecer, decidimos não falar mais sobre o assunto, fingindo que nada daquilo tinha ocorrido, na esperança de que nada voltasse a acontecer. Um ano depois, por causa da escola, fui morar com minha avó e meus irmãos em Campeche. Minha mãe ia nos visitar todo o fim de semana. Tudo parecia transcorrer normalmente em um fim de semana em que minha mãe nos visitou. Ela comentou que venderia a casa, pois era muito grande para ela sozinha.
Depois de alguns dias, enquanto estávamos jantando e contando histórias de terror, ela nos contou que uma mulher que lhe vendia produtos tinha passado por uma experiência que considerava paranormal. Essa mulher vendia coisas por catálogo e sempre enviava os pedidos com sua filha, que estudava na escola onde minha mãe lecionava. No entanto, em um dia em que não pôde enviar os produtos com a filha, decidiu levá-los pessoalmente à casa de minha mãe. Por alguma razão estranha, naquele dia ela não conseguiu avisá-la por telefone que iria, e sem saber que minha mãe havia saído, chegou à casa sozinha. Dias depois, a mulher voltou para entregar o pedido. Minha mãe a convidou para sentar na sala e revisar tudo, mas ela se negou, dizendo que não queria que os cães negros a mordessem. Minha mãe a olhou séria e perguntou: "Quais cães?" A mulher respondeu: "Seus 3 cães negros, professora." Sem saber o que dizer, minha mãe desistiu de insistir, para não assustá-la mais. Desde pequena, minha mãe é alérgica a muitas coisas, incluindo animais, e por isso nunca tivemos pets em casa. Outra história breve sobre aquela casa aconteceu quando fui visitar minha avó paterna. Por um acaso do destino, aquela casa fica em frente à nossa. Fui visitar minha mãe e, em seguida, cruzei para cumprimentar minha avó. Durante a conversa, ela comentou que era bom que minha mãe já tinha um companheiro. Fiquei surpresa, pois naquela época minha mãe não estava saindo com ninguém. Perguntei do que ela estava falando e minha avó disse que havia um homem que se sentava na cadeira de balanço em frente à janela, fumando nas tardes. Pedi que minha avó descrevesse como era aquele homem, e sua descrição foi a seguinte: ele se veste como os malandros, com uma camisa de botão e chapéu. Mudei de assunto e, depois do almoço, corri de volta para casa, curiosa para perguntar à minha mãe por que ela não me contara sobre isso. Entrei no quarto onde ela estava assistindo TV e, sem mais, contei o que minha avó me dissera. Mas, enquanto falava, percebi que a expressão de sua face se tornava séria e pálida. Ela me disse que não sabia do que eu estava falando e que não tinha parceiro. Comecei a rir, pensando que ela apenas não queria me contar a verdade. Então, mencionei que sabia até que ele se sentava para fumar na cadeira de balanço diante da janela. Minha mãe segurou minhas mãos e, em um tom muito sério, disse: "Filha, também sou alérgica à fumaça e não há cadeiras de balanço na casa." Um calafrio intenso percorreu meu corpo. Nós nos olhamos e, como se nos entendêssemos sem palavras, saímos de casa decidindo não mencionar mais o assunto. Lembrem-se que não importa quão absurda a história pareça, sempre há uma pequena centelha de verdade em cada rumor. Então, quando ouvirem uma história, não a desconsiderem. Talvez, apenas talvez, haja algo mais por trás das sombras. Se tiverem histórias semelhantes para contar, deixem-nas nos comentários. E não esqueçam que a escuridão às vezes guarda segredos que não estamos prontos para conhecer.